Gente, então, começando aqui, bom dia a todo mundo. Espero que todo mundo esteja bem. Aproveitando que a AS vai ser amanhã, então hoje a gente vai fazer uma revisão. Eu fiz uma lista de exercícios que, desculpa, eu achei que eu já tinha colocado na escola web. Eu tinha jurado que eu tinha colocado, mas quando eu fui ver, eu só tinha colocado o PDF. Então, mil perdões. Mas ontem acredito que vocês tenham recebido a lista. E aí, como é que eu vou pensar em fazer essa revisão? Primeiro eu vou mostrar os slides de novo, só para a gente pincelar por alto as funções dos hormônios, e aí depois a gente pega a lista para resolver. E aí, perguntar para vocês conseguiram pegar algum exercício da lista ontem ou não? Como que foi? Deu pra fazer tudo. Eu não consegui fazer. Só que eu fiquei com dúvida em alguns. Tá, Eu também. tá. Então, deixa eu primeiro mostrar aqui o dos slides rapidinho. Lembrando, gente, que é mais assim, lembra que falamos, né, de cinco classes de hormônios vegetais: auxinas, citocininas, giberelinas, ácido abscísico e etileno. E os dois hormônios que mais caem em prova, a auxina e etileno. Principalmente a auxina, tanto que nessa folha tem muitas questões de auxina, porque isso cai bastante em prova, tá? Então, para lembrar bem rapidinho aqui com vocês, aqui. Lembra que os hormônios são chamados de fito-hormônios, que eles podem estimular ou inibir. As auxinas, principais coisas para lembrar das auxinas, elas estimulam o alongamento das células. Então, a célula não divide, ela só alonga. Por onde ela passa, ela vai alongando, mas ela reage de formas diferentes, seja na raiz ou no caule. Lembra que na raiz, quanto menor a quantidade de auxina aqui, mais vai estimular. Se você for aumentando a concentração de auxina, inibe o crescimento da raiz. Em contrapartida, o caule precisa de uma grande quantidade de auxina para ele crescer, né? Então, uma das funções é justamente o crescimento dos órgãos, mas lembra que as concentrações são diferentes aqui. Uma outra coisa que a auxina faz é a queda das folhas. A abscisão é a mesma coisa que queda. Então, a abscisão foliar, a auxina vai agir, por exemplo, quando ela está associada com o etileno. Se você vê que tem uma concentração de auxina na folha menor do que no caule, isso que é um sinal que a folha está envelhecendo. E também vai ter bastante concentração de etileno aqui no pecíolo da folha. E aí, por isso, a folha cai. Algumas folhas, todas as folhas, não tem uma planta que tipo mantém a folha quando ela formou até o final da vida dela, não. As folhas vão sendo substituídas com o tempo. Mas existem plantas que têm folhas perenes e plantas que têm folhas caducifólias. As perenes, elas mantêm as folhas com as estações do ano e tal. Só quando essa folha for envelhecer mesmo, é que ela vai cair e vai ser substituída. Já as caducifólias, de tempos em tempos, as folhas todas caem, né? São aquelas que a gente vê que, sei lá, no outono, tá só aquele raminho parecendo um filme de terror, né? Sem as folhas. Outra coisa que a auxina estimula, o crescimento da flor e a formação de frutos. Lembra que quando tem semente, teve fecundação e teve semente, a semente começa a liberar bastante auxina, que vai aqui para a parede do ovário, e o ovário vai começar a engrossar, crescer, formando um fruto verdadeiro. Mas se a planta for tratada com auxinas sem ter fecundação, você estimula a partenocarpia, que é a formação de frutos sem fecundação. Então, são os frutos que não têm semente. Então, ela também estimula isso. A dominância apical, isso cai bastante em prova. Deixa eu anotar aqui, Júlia. Enquanto tiver o ápice lá no topo, porque lembra que as auxinas são produzidas bastante lá no topo, não tem desenvolvimento de gemas laterais. A partir do momento que você corta ali, ou acontece qualquer coisa que interfere, né, na planta, na natureza, ali aquele topo,
as gemas laterais, que são também chamadas de gemas axilares, elas começam a se desenvolver. Então, a auxina tem função de dominância apical. Isso daqui, por exemplo, está mostrando uma situação que cortou no topo, e na outra aqui, cortaram o topo, mas colocaram lanolina, que na verdade é um óleo, que isso até tem uma questão na lista falando sobre isso, junto com a auxina. Então, quando você coloca um bloco, seja de gelatina, agar, lanolina, que tenha o hormônio, ele permite que o hormônio passe e vai para dentro da planta. Então, por isso que não tem desenvolvimento de gemas laterais aqui nesse caso, tá? A gente vai ver disso falando disso na lista. Então, isso é uma técnica usada na jardinagem para estimular o crescimento lateral da planta. Você corta lá o topo, né, o ápice do caule. Aí, os tropismos, né? Lembra do fototropismo, gravitropismo e tigmotropismo. Fototropismo é crescimento direcionado à luz. Tigmotropismo, crescimento em resposta a um toque. E o gravitropismo, também chamado de geotropismo, é um crescimento em resposta à própria gravidade. Então, lembra que a gente tem que lembrar daquele gráfico de como a concentração da auxina interage tanto na raiz quanto no caule, né? Então, lembra que a auxina é fotofóbica, ela foge da luz, então o local onde a luz está incidindo, ela vai ou para baixo, se a luz estiver em cima, ou para o lado, se estiver lateralmente. E aqui no caule, quando a luz incide lateralmente, a auxina vai para o outro lado do caule, que não está recebendo a incidência direta da luz, e muita auxina no caule estimula o alongamento. Então, por isso que essas células aqui acabam alongando e curvam, né? Agora, na raiz, é ao contrário. Quando a auxina desce, uma luz incidindo, por exemplo, lateralmente aqui na raiz, ela vai para o outro lado também. Mas muita concentração de auxina na raiz inibe. Pouca concentração estimula. Então, aquelas células que entrarem em contato com muita auxina, elas vão ficar paradinhas ou nada vai acontecer com elas. Agora, o outro lado, que está com pouca auxina, vai alongar. Então, por isso que ele curva contrário à luz. Então, é por isso que a gente fala que a raiz tem fototropismo negativo, porque ela cresce ao contrário da luz. E o caule tem fototropismo positivo, pois cresce direcionado à luz. Eu estou falando meio rápido assim, só para a gente pegar os exercícios, mas se vocês quiserem perguntar, vocês podem falar, tá, galera? Aqui aquele exemplo da caixinha. Cara, dá super para vocês fazerem isso em casa. Isso é muito legal de fazer, das caixinhas. E aí, em relação ao gravitropismo, né, que é a mesma coisa que geotropismo. Quando você coloca a planta deitada lateralmente, a gravidade vai fazer a auxina descer, né? E aí, muita auxina aqui embaixo no caule, lembra que acaba estimulando o alongamento. Então, vai alongar e a planta cresce para cima. Muita auxina aqui embaixo na raiz inibe. Então, o outro lado que vai ter quase nada de auxina vai alongar. Então, ela curva para baixo. Por isso que a raiz tem gravitropismo positivo, porque cresce direcionado ao centro da Terra. E o caule tem gravitropismo negativo, porque cresce contrário à gravidade. Então, isso é aquela questão de quando tem o vaso deitado, eu acho que tinha até uma questão dessa na lista também. Tigmotropismo é em resposta ao toque. Eu lembro de ter falado para vocês que a auxina, a planta não gosta de que toque nela. Então, quando encostou, a auxina, o local do toque, a auxina vai fugir para o outro lado. Ao fugindo para o outro lado, ela acaba estimulando o alongamento das células desse lado. E aí, por isso que a planta vai acabar se enrolando, né? Não são todas, mas algumas têm essas gavinhas, né, que acabam se enrolando no suporte. Isso ajuda a planta na fixação dela. Outra coisa, a auxina estimula a formação de raiz em estacas. Então, aquele crescimento vegetativo que a gente fala que é a estaquia, se for colocado numa solução com auxinas, as raízes elas crescem muito mais rápido. Tá? Então, isso é usado bastante na propagação vegetativa. E aí, terminamos a auxina. Giberelinas, bem rapidão. Ajuda a fazer divisões celulares, ajuda no alongamento do caule, no crescimento das folhas,
na floração. É praticamente o desenvolvimento da planta quase como um todo, né? O desenvolvimento de fruto partenocárpico, gibberellina também é usada, mas a galera usa bastante em questão, lembrando da germinação de sementes. Porque tanto gibberellina quanto citocininas estão associadas com a germinação de sementes. Quando uma semente tem a sua dormência, né? Isso quer dizer que ela não vai começar a germinar sempre, do nada, assim, e ela precisa quebrar essa dormência. A maioria das sementes gostam de água para quebrar a dormência, então, tipo feijão. Quando você coloca no algodão umedecido, ele acaba puxando água, e aí o embrião vai começar a produzir gibberellina. Essa gibberellina vai ativar enzimas que vão quebrar o endosperma da semente, que é aquele tecido nutritivo que tem. E aí o endosperma manda esses nutrientes para o embrião começar a germinar. Então, tudo isso conseguiu acontecer por conta da gibberellina. Então, isso é o que é mais lembrado, né? As citocininas são produzidas lá nos ápices radiculares. Então, por isso, e elas estimulam o crescimento lateral, né? O desenvolvimento das gemas laterais. Então, por isso que quando uma planta está crescendo, vocês vão ver que sempre vai estar começando a surgir raminhos laterais de baixo para cima. Porque, como as citocininas estão mais nas raízes, as gemas laterais mais próximas das raízes são as que se desenvolvem mais rápido. Ela está interagindo com a auxina de uma forma que, enquanto tiver a gema apical com a auxina, a citocinina não consegue desenvolver as gemas laterais. Mas a partir do momento que a gema apical é retirada, você tira aquele bloqueio, né? Então as gemas laterais conseguem se desenvolver. Elas também fazem divisão celular. E as citocininas, uma coisa importante de lembrar, é que elas deixam a planta jovem por mais tempo. Então, elas retardam a senescência da planta, ajudam também na germinação de sementes. Ao contrário do ácido abscísico, tudo que a citocinina fez, o ácido abscísico vai fazer o contrário. Ele também é chamado de ABA, é produzido no caule, na coifa da raiz, nas folhas maduras e em sementes. Mas enquanto a citocinina quer manter a planta jovem, o ácido abscísico envelhece. Então, o ácido abscísico vai inibir o crescimento da célula e a divisão celular. Se a citocinina desenvolvia a germinação desenvolvimento de gemas laterais, o ácido abscísico induz a dormência dessas gemas e das sementes também. Eu lembro de ter já visto falando que algumas sementes para germinar, você tem que lavar ela, né? Porque tem muito ácido abscísico ao redor. Então tem que ter uma chuva forte para tirar aquele ácido abscísico, porque ele induz a dormência. Eles estão associados com o fechamento dos estômatos, e isso acontece numa situação de estresse hídrico. Vamos supor que as condições de luz, está tudo certo para o estômago ficar aberto. Mas se está faltando água para a planta, ela não vai ficar com o estômago aberto e perder água por transpiração. Então, o ácido abscísico, ele acaba fazendo o fechamento do estômago, pegando aqueles potássios que tinham dentro da célula guarda, bombeiam ele para fora, e aí, consequentemente, a água que estava nas células guarda sai também, para diluir aquilo, né, por conta do gradiente de concentração. E aí essas duas células guarda, elas acabam murchando e fecham. Tá? Então, eles ajudam no fechamento dos estômatos e também estão associados com o envelhecimento da planta. Ao contrário da citocinina, que deixava ela mais jovem, né? E, por fim, o etileno. O etileno é um gás, ele é produzido por toda a planta, ele é transportado por difusão de célula para célula. Os outros hormônios eram transportados seja pelo xilema ou pelo floema. E o etileno, o que é mais lembrado é justamente o amadurecimento dos frutos. Mas ele também ajuda na quebra da dormência e iniciar a germinação, a formação desse gancho plumular, né? Quando a planta começa a crescer, ela cresce com um ganchinho para proteger o topo, né? Onde tem as células meristemáticas. Quem ajuda nisso também é o etileno. Ele faz a epinachia, que é quando a planta cresce com as folhas para baixo, né? Tem um crescimento diferenciado, mas isso quase nunca aparece em prova. Nunca vi, na verdade. Ele ajuda na formação de raízes e pelos naquelas raízes, então auxilia aquela ação da auxina
que a auxina tem o desenvolvimento, né? Ajuda o desenvolvimento de raízes. Então, o etileno ajuda também nisso, principalmente de pelos nas raízes. Aqui é uma imagem de duas plantinhas, assim, com a radícula. Essa daqui foi tratada com etileno, então olha como que tem muito mais pelos, tá? Absorventes. Ele também estimula a floração, estimula a abscisão de folhas, flores e frutos e o amadurecimento, né? Então, lembrando que a abscisão de folhas é a auxina junto com o etileno atuando aqui. Então, baixa a auxina na folha, muito etileno no pedúnculo, né? E o amadurecimento dos frutos que mais caem. Lembra que um fruto, ele é climatérico ou não climatérico. O climatérico é aquele que tem esse gráfico aqui, ó. O climatérico, ele, depois de ser colhido, a taxa de respiração dele aumenta e, consequentemente, aumenta a produção de etileno. Então, ele pode ser amadurecido depois da colheita. Os não climatéricos, quando eles são retirados da planta, a taxa de respiração diminui cada vez mais e a produção e liberação de etileno também. Então, eles não amadurecem depois da colheita, tipo morango. E aí, esse amadurecimento dos frutos, você vê que tem mudança de coloração, né? De clorofila. O fruto era verde, ele vai ficando de outra cor, seja amarelo, mais avermelhado. Isso é porque o etileno vai destruindo a clorofila desaparece ali, e aí os pigmentos acessórios, que já são pigmentos amarelados, avermelhados, que estavam escondidos ali porque tinha muita clorofila em cima, eles começam a aparecer. O fruto ele começa a ficar mais macio também, porque o etileno vai quebrar a parede celular de celulose, né? Então, o fruto que era mais durinho, ele vai ficando mais macio. E também o etileno estimula a conversão de amido em açúcar. Porque lembra que o açúcar ele pode estar estocado em plantas na forma de amido, mas quando ele é convertido em frutose novamente, né, no açúcar de frutos, assim, no geral, a planta vai ficando mais doce. Então, tudo isso acontece por conta do etileno, né? E a própria queda do fruto é o etileno que faz. E é isso aí. Então, vamos ver aqui, ó, a lista. E aí a gente vai resolvendo as questões e vão vendo as dúvidas que vão surgindo, né? Essa primeira questão da FUVEST, ela é muito mais uma questão de método científico do que a parte de botânica mesmo, mas vamos ver, ó. O ponto vegetativo apical de um grupo de plantas foi retirado e substituído por uma pasta de lanolina, é um óleo, tá? Misturada com o hormônio. Para verificar se é esse hormônio que inibe o desenvolvimento das gemas laterais, o procedimento adequado é usar um outro grupo de plantas como controle. E nesse grupo, após o corte, colocar uma pasta de agar misturada com hormônio, aspergir uma substância nutritiva na região cortada, colocar apenas lanolina na região cortada, retirar também as gemas laterais, colocar a mesma pasta utilizada no grupo experimental, mantendo as plantas no escuro. O que vocês acham aqui que seria o melhor? Letra D. Letra? D. Aspergir uma solução nutritiva na região cortada? Vamos ver quem mais. Letra D. A, D. Retirar também as gemas laterais? Então, quem mais? Quero ver quem mais. Vou ver aqui no chat. Vou deixar ele aberto aqui de lado. Ó. Eu consigo ver. Professora, Oi? eu acho que o seu som tá baixo, porque a gente tá falando, a senhora não tá escutando. Não, eu aumentei tudo agora. Agora eu estou ouvindo melhor. Eu só... Acho que é a letra C. Ó, a Júlia falou que acha que é D, né? C. Ah, tá. A Júlia falou que é C. Quem falou então que achava que era D, que eu não ouvi? Fui eu. Ana Clara, tá. Então, vamos lá. Isso aqui é muito mais uma questão de mesmo método científico. Quando você quer testar qualquer coisa, você tem o grupo experimental e o grupo controle. Se você está testando, quer saber se um hormônio influencia no desenvolvimento de gemas laterais,
Se o grupo experimental, você cortou o ápice e colocou uma pasta de lanolina misturada com o hormônio, o outro falou, o outro procedimento no grupo controle após cortar, você tem que criar situações parecidas. A única diferença entre as duas situações do controle e do experimental é justamente o que você está fazendo no experimental, que ele colocou a lanolina com o hormônio. Então, a melhor forma de você fazer um grupo controle que seja extremamente parecido é cortar, colocar a lanolina sem o hormônio. O grupo controle, vou dar um outro exemplo de grupo controle para vocês. Quando eu fiz lá os experimentos com pulgão, eu estudava pulgão, todos os pulgões têm uma bactéria chamada buquineira. Todos. Então, a gente chama essa bactéria, sei lá, de A. Então, eles têm a bactéria A. Eu queria saber se o pulgão, se aquele pulgão que tinha a bactéria A mais a B, ele se dava melhor a utilizar uma planta como alimentação. Então, o meu grupo experimental era o pulgão que tinha A mais B de bactéria. E meu grupo controle tinha que ser aquele que é tipo como que é encontrado na natureza, só que a única diferença é que ele não tem a bactéria B. Então, o grupo controle seria somente os pulgões que tinham a bactéria A. Então, igual nesse caso, se você vai cortar e quer ver a influência de um hormônio, você cortou o topo de ambos, colocou a lanolina em ambos, mas o grupo experimental vai levar o hormônio e o grupo controle não. Se você retira as gemas laterais do grupo controle, você vai estar comparando uma planta sem gema lateral e sem o topo com uma planta com gema lateral, sem o topo, mas com o hormônio colocado lá no topo. Então, você não está comparando plantas com as mesmas condições, tendo somente tipo um negocinho de diferença. Então, a melhor que responderia seria a letra C, a lanolina na região cortada. Professor, Oi. agar é a mesma função da lanolina? Isso, sim, também. O agar seria tipo uma gelatina. E aí, quando você coloca agar com o hormônio consegue passar. É tipo uma continuidade para a planta, ele consegue atravessar o agar, né? Ele sai de lá. Você só não consegue se você coloca tipo um metal, uma lâmina de metal, aí isso impede mesmo que passe, mas o agar permite, né, por ser uma gelatinazinha, permite que o hormônio que esteja dentro dele passe para a planta. Então, normalmente essas questões vão aparecer agar ou lanolina. Então, aí seria a letra C. Ok? Aí, olha 2. Um lote de plântulas de feijão foi mantido em água destilada, lote A, e o outro em uma solução contendo giberelina, lote B. Após 10 dias, os dois lotes apresentavam a mesma massa seca, mas as plantas do lote B tinham um comprimento 2 vezes maior do que as plantas do lote A. A partir dessas informações, responda. Qual que é o efeito da giberelina? O que vocês colocariam aí? Alongamento celular e germinação. Alongamento celular. A germinação aqui não é diretamente uma semente, né? Mas se você poderia colocar. É porque, como ele está perguntando a partir dessas informações, eu acredito que esteja perguntando a função da giberelina em cima do que ele explicou. Mas, assim, germinação de sementes, a giberelina faz também. Por que a planta tinha um comprimento 2 vezes maior, né? Porque além de causar o alongamento celular, a giberelina também estimula a divisão celular. Então, aumenta o número de células, consequentemente a planta vai crescer também, tá? E aí, a letra B tá assim: você esperaria encontrar diferença entre os dois lotes quanto à massa fresca? Por quê? Massa seca e massa fresca. Massa seca, você tira a água, tá? Você retirou toda a água. Massa fresca é contando com a água dentro, tá? Você está encontrando a mesma... você encontra a diferença entre os dois lotes de massa fresca? Não.
Mais alguém? Olha só, sim, você encontra sim. Pensa, a massa fresca, gente, é a planta no formato que ela está normal. Se falou que o lote B estava muito comprimento 2 vezes maior do que o lote a massa fresca dele vai ser maior sim, porque o lote B possui um comprimento maior do que o lote A. Então, quando você for contar, pensa assim, se o lote B tem um tamanho maior, ele tem um tamanho maior, as células alongaram mais, as células aumentaram em número e tal, e tem mais água ali dentro do que aquele que tem tamanho menorzinho. Então, a massa fresca do lote B vai ser maior do que a do lote A. Quando a gente fala que eles apresentam a mesma massa seca, é depois de secar, né? Então, perder água. Normalmente, plantas que estão em maior comprimento, elas podem, às vezes, ter a mesma massa seca de outras plantas menores, mas a massa fresca, contando com a água lá dentro, ela tem uma massa muito maior do que a outra. Por conta do tamanho, né, do comprimento dela, você tem um maior armazenamento de água na planta também. Então, a B seria sim. O lote B é maior do que o lote A. Então, por isso tem mais massa fresca. Aí, essa 3. Quando o caule é iluminado unilateralmente, ele apresenta fototropismo positivo devido ao acúmulo de auxinas, que provoca aumento da distensão celular do lado não iluminado, divisão celular no lado não iluminado, distensão celular no lado iluminado, divisão celular no ápice do caule e divisão celular no lado iluminado. Qual vocês marcariam aí? Letra A. Marcaria a letra A. Letra A, né? Distensão celular no lado não iluminado. Lembra que a auxina é fotofóbica, ela foge para o outro lado, e a auxina estimula o alongamento da célula, não a divisão. Então, letra A, certinho. Professora, Oi? você pode só repetir a definição ali de massa fresca, X, massa seca, só para eu anotar aqui, por favor? Ó, massa seca é quando a planta ela perde, quando passa igual, por exemplo, bota numa estufa e aí ela perde a água dela, fica somente mesmo o que eram os componentes dela, tipo os carboidratos, o que foi formado. Então é tipo você pode colocar que massa seca é quando a planta perdeu a água. Então você tem como induzir isso em um laboratório, né? Secar a planta. Então isso é massa seca, perdeu toda a água. E a massa fresca não. A massa fresca tá com água ainda. É tipo a planta normalmente, no dia a dia dela. Ela tem massa fresca. Massa seca é depois da desidratação. Obrigado, anotei aqui. Aí, olha 4. Esse gráfico refere-se à ação das auxinas em função da sua concentração. Aí tem estimulação, inibição, raiz, broto e caule, né? E a concentração. Com base no gráfico e em seus conhecimentos sobre o assunto, pode-se afirmar que todas as alternativas estão corretas, exceto a ação das auxinas será maior quanto mais diluídas elas forem. A auxina funciona como inibidor se usada em altas concentrações. A raiz é mais sensível do que o caule à ação das auxinas. As auxinas, na diluição de 10 elevado a menos 7, atuam no caule, na raiz e no broto. Deixa eu só ver se tem letra E aqui em cima. Acho que tinha, letra E. O broto tem sensibilidade intermediária às auxinas, se comparada da raiz e a do caule. Qual que está errada? A. Mais alguém? Por que a D tá certa, professora? Eu não entendi por que a D tá certa também. Olha só, as auxinas na diluição de 10 elevado a menos 7 atuam no caule, na raiz e no broto. Eu acho que ele quis dizer atuam de estimulando, tá? Não de inibindo. Porque, ó, 10 a menos 7, a gente está aqui. Esse aqui.
na raiz está inibindo, no broto está diminuindo, não está começando a não estimular mais e no caule está começando a estimular. Então, acredito que tenha falado desse jeito, atuam no caule, na raiz e no broto, atuam, digo, estimulando, tá? Isso aqui ficou meio confuso mesmo. Mas é porque 10 a menos 7, ou então pode ser entendido, por exemplo, quando ela está inibindo, ela não está atuando. Pode ser entendido dessa forma também. Quando ela está inibindo, as células ali da raiz, por exemplo, nada está acontecendo com aquelas células. Vê se vocês entenderam. Porque a 10 a menos 7, a raiz não está sendo inibida. Então, é como se ela chegasse lá, nessa concentração, e ela não conseguisse desempenhar função nenhuma ali naquelas células, porque elas não vão conseguir se alongar por conta da concentração. Entendi, obrigada. Aí, vamos vir para cá agora. E por que a A tá certa, professora? Não, a A tá errada. A A está errada. A ação das auxinas será maior quanto mais diluídas elas forem. Olha só, a mais diluída, quando a gente pega a maior diluição, né? 10 elevado a menos 11. A ação das auxinas será maior? Não. Por exemplo, na raiz está começando aqui, né? A 10 a menos 11. O máximo na raiz é 10 a menos 10. Mas só na raiz, porque no broto e no caule, outras concentrações com diluições um pouco maiores, né? Com diluições, quer dizer, menores, vão estimular o caule e o broto. Então, aqui você não pode generalizar desse jeito, né? A ação das auxinas será maior quanto mais diluídas elas forem. Depende, na raiz, ou no broto, ou no caule. E aqui, por exemplo, na raiz é 10 a menos 10, que seria tipo o topo. Não 10 a menos 11. Ok? Se fosse desse jeito, quanto mais diluído fosse a auxina, maior seria o desenvolvimento do caule, do broto e da raiz. Isso ele está meio que generalizando. Aí, deixa eu me chegar para cá. A 5. Quando uma planta é colocada na posição horizontal, deitadinha, em ambiente homogeneamente iluminado, existe uma resposta de crescimento orientado, conhecido como geotropismo. Como são os geotropismos do caule e da raiz? Do caule é negativo e da raiz é positivo. Isso, o caule é negativo porque ele cresce para cima e a raiz é positiva porque ela cresce para baixo. Tá? E aí, B, explique o mecanismo fisiológico responsável por esse crescimento orientado. Como é que vocês explicariam isso? O aumento de auxina na parte inferior do caule estimula o crescimento do caule para cima. E a baixa concentração de auxina na parte superior da raiz estimula o crescimento dela para baixo. A única coisa que eu acrescentaria aí, Enzo, seria botar, você falou, a grande concentração de auxina na parte inferior ali do caule estimula o crescimento daquela parte. Coloca que é daquela parte que alonga, né? E da raiz, quando você falou que pouca concentração de auxina na parte superior estimula o alongamento daquela parte. Mas o resto tá tudo certo. Alguém colocaria alguma forma diferente? Tem dúvida nisso? Não. Número 6. Impedindo-se a polinização das flores de um pé de melancia e aplicando-se sobre os estigmas do gineceu pasta de lanolina contendo auxina e giberilina, espera-se obter nessa planta frutos maiores com sementes normais, maiores com sementes atrofiadas, do tamanho normal, porém sem sementes, de tamanho normal com sementes triploides, pequenos com sementes estéreis. C. Letra C.
C, né? De tamanho normal, porém sem sementes. Lembra que giberelina e auxina estimulam a partenocarpia, que é a formação de frutos sem sementes, tá? Ô, gente, vocês estão muito quietos hoje aí, ó. Cadê eu? Tô até com o chat aqui aberto. Pode mandar no chat, galera. 7. Nos pomares é frequente o uso da pulverização foliar com hormônios vegetais sintéticos. Assinale a alternativa que não constitui um efeito desse procedimento. Estimular a floração simultânea de várias plantas da mesma espécie, evitar a queda prematura dos frutos, favorecer a formação de frutos partenocárpicos e induzir a reprodução vegetativa. Então, Induzir a reprodução vegetativa. isso. Pulverizar hormônio por cima, você não está induzindo a reprodução vegetativa, né? A gente já volta porque vai cair aqui e vocês voltam no mesmo link, tá, galera? Eu continuo falando dessa questão aqui. Então, até mais.